Olá pessoal, tudo bem? Bora para mais um mini vídeo. Hoje eu acho que vai ser rapidinho, hein? Hoje é sobre perguntas de processo, né? Que é o nosso segundo tipo de pergunta, né? Recapitulando, a gente tem sondagem, perguntas de sondagens, identificação de problemas, de processo, que falamos no mini vídeo passado, né? De processo, provocação e implicações e perguntas de validação. Se vocês observarem, toda a cadeia de perguntas, de tipos de perguntas, ela se entrelaça, né? Ela se complementa, tem uma lógica sequencial, né? De uma em relação à outra. E a pergunta de processo, ela linka, né? Se mistura às vezes, né? A separação dela é muito mais didática do que contextual, do que empírica, né, do que de fato acontece no momento, né, da venda. Ela faz o link do problema que você identificou com a pergunta de implicação. Né? Então ela explora indiretamente, né, ou ela aprofunda um potencial problema que pode gerar, ou uma potencial solução, né, que a gente está ali para gerar solução, não problema, mas solução é solução de algum problema. Né? Então, se a pergunta de sondagem de identificação de problema, ela identifica, a pergunta de processo, ela aprofunda, certo? Então, me explique como é que é o seu processo de faturamento, por favor, né? Você se importa de me esclarecer detalhadamente como é todo o teu processo, desde a chegada do insumo, em linhas gerais, né? O picking, produção, packing, o despacho, como que é o teu carregamento, como que é a distribuição, qual a amplitude, malha. E a pergunta de processo é interessante porque ela é aberta e geralmente o interlocutor gosta de falar sobre o negócio dele, né? E é nada mais, são as perguntas do como e por quê, né? É mais como, né? Então, como é o seu processo? Legal. E quando ele começa a falar, você pode ir anotando os microprocessos, né? Como que é o seu processo geral de distribuição? Tá, beleza. E o seu processo de picking, como é que é, né? Como é que entra a mercadoria, como é que vocês codificam ela, armazenam, né, catalogam, e como é que é o teu processo de packing, né? Como é que você pega ela, separa, distribui, né? Ou se é uma empresa menor, né? Então me conta como é que é teu processo, né? Como que funciona o teu dia a dia hoje, né? Quantas vezes por semana você encomenda seu estoque, qual é a saída média que você tem, né? De material, né? de mercadoria, como você faz o controle disso, como você lida com as reclamações do cliente, né? Com os problemas. Aí você começa a anotar os pontos importantes e aprofunda, né? A reclamação, por exemplo, nesse exemplo que eu dei agora, uma empresa menor, né? que uma pessoa faz praticamente tudo. Como é que você lida, né, com a reclamação dos clientes? Eu meio que, né, tenho que atender ou ficar o tempo inteiro olhando o zap, e qual tipo de reclamação que mais te demanda e mais te provoca dificuldade? Rastreabilidade. Se você tivesse uma ferramenta aí, né, você já começa a entrar em implicação, entendeu? É quase que automático. E a dinâmica do processo de venda consultiva é essa. Veja, quando a gente constrói uma teoria, o objetivo de toda teoria, principalmente de uma metodologia de venda, é racionalizar o processo, segmentar ele, né, classificar, para que você possa se preparar melhor e entender melhor. Mas a tua atuação, a nossa atuação concreta enquanto exercendo o papel de vendedor, não é assim tão cartesiana, tão quadradinho. Agora eu vou fazer uma pergunta dessa, para depois uma daquela, para depois uma daquela outra. Não é assim. À medida que a conversa vai fluindo, você pode ir e voltar ao longo do tipo de pergunta consultiva. Você pode fazer mais de uma daquele tipo e pode voltar a uma pergunta. Por exemplo, você já está lá numa pergunta de implicação, né? Ao invés de ir para uma pergunta de validação, você pode voltar para uma pergunta de sondagem. O rumo que a conversa está tomando é que vai definir isso. Tá? Então, eu acho que por hoje, né, já estamos chegando em 5 minutos, então por hoje eu acho que é isso, tá, em relação a perguntas de processo, tá? São perguntas, né, no geral, são perguntas bem abertas para entender o como funciona isso, e dependendo da resposta do cliente você vai
aprofundando. Como funciona a sua distribuição, como funciona a sua entrega, como funciona o seu processo de logística em linhas gerais. Tá? E aí a resposta dele é insumo para uma outra pergunta de processo, onde você pega um subprocesso de todo o processo que ele te mapeou, o que for potencialmente mais aderente, né, à nossa solução. E aí aquela historinha que eu falei, né, você está ouvindo uma coisa e está pensando na outra. Não pode deixar a conversa perder a cadência, né, perder o ritmo. Você não pode deixar de conduzir sutilmente para onde para o território que essa conversa fique interessante, né? Que é o território onde a gente tem domínio e onde a gente tem condições de ajudar o cliente a gerar valor na cadeia dele. Tudo bem? Ó, qualquer dúvida sobre isso, né? Eu coloco o vídeo no grupo, né, do comercial, mas olha, eu apreciaria muito se a gente começasse a discutir sobre isso, né? Coloquem suas dúvidas, suas ponderações, suas experiências, o que vocês viveram, né, com respeito a isso, já tentaram fazer, se não tentem, depois compartilhem com a gente. A beleza e a riqueza do processo é isso, é aprender junto, né? Tragam as situações e por que não a gente até mudar alguns conceitos e metodologias com base no insumo que vocês nos derem, né? Com base no feedback que vocês nos derem. Com certeza a gente volta para a prancheta de desenho e faz uma outra versão da metodologia mais aprimorada, considerando algum ponto que a gente não tenha considerado no primeiro momento, né? Evidentemente que isso pode perfeitamente acontecer, eu gostaria muito que acontecesse. Tá bom, pessoal? Por hoje é só, um abraço, bom trabalho, boas vendas para vocês.